Eu imaginava que quando a gente não tinha filhos, talvez a gente ficasse um pouquinho abandonada, né? Nem sempre, Então, né? me ensinou que nem sempre, né? Tudo vai da forma que você vive sua vida. Do amor que você distribui, né? Do carinho que você dá. Então, um sobrinho, ele pode te cuidar até melhor do que um filho. O que ela me Quais são falou... os ingredientes vitais para um bom funcionário para trabalhar com idosos? Primeira coisa, paciência. Tem que ter paciência. Uma coisa específica que eu procuro é uma pessoa alegre. Né? Ela tem que ser alegre, ela tem que ser Alto astral, alto né? astral, ela tem que ser leve. Né? Ela não pode focar no problema. Ela tem que focar na solução. Verdade. Eu tive algumas creches, né? Dessas creches, viraram permanentes, residentes permanentes. Né? Eu comecei com um senhorzinho que ele ia 3 vezes por semana. Depois Você ele teve começou... alguns, então? Tive alguns, mas a demanda é muito pouca. Porque é pouco divulgado. Porque as né? famílias não sabem que existe essa Não possibilidade. sabem que existe. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Dois Não Pode. Eu sou a Juliana Mansur. E eu sou Augusto Pinto. E hoje a gente vai trazer mais um episódio incrível, né? Olha, Ju, você vai gostar, né? Me conta, me conta. Eu convidei uma pessoa muito especial, que é advogada, né? E morava com o marido no Rio, maridão, que ela ama, o Cláudio. E aí tiveram que vir para São Paulo, ela achou que ela ia se desvalorizar aqui em São Paulo na profissão dela e acabou achando sua vocação numa casa de repouso para idosos, onde, coincidentemente, o meu irmão está hoje lá. E ela é uma pessoa, assim, adorável no cuidado com os idosos. Ela realmente, eu percebo, porque minha mãe, contando uma história, ela também passou por várias casas de repouso até o falecimento. E são ambientes frios, difíceis, né? O ambiente da Karina é um ambiente amoroso, descontraído, brincalhão, todo mundo, os que têm cognição, né? Sorridentes. Aí um dia eu perguntei, Karina, isso aqui é um meio de vida ou você gosta? Ele falou, eu já entreguei a minha conta. Não era para entregar. Eu amo isso que eu faço, eu achei minha vocação, eu estou feliz aqui. A Karina passou por alguns perrengues na vida dela, que ela superou lindamente com a ajuda da família, né? E ela vai contar essa história hoje para nós. Então, Karina, bem-vinda. Obrigada. Obrigada, viu? E Eu vamos agradeço começar, muito. Karina, você contando para nós o papel que a família teve para te apoiar, para superar os muitos perrengues que você teve. Depois você Sim. conta. Quem é a Karina, né? Quem é a Karina na fila do pão? Como ela chegou até aqui? É difícil a gente se definir, né? É muito difícil. Falar sobre os outros é muito fácil, sobre a gente é muito difícil, né? Eu sou uma mãe, uma esposa, uma filha. E hoje eu tenho muitos avós, né? Me descobri nessa profissão muito no susto, né? Não é um sonho que eu tinha, mas é um sonho que se realizou na minha vida. A tua vocação te atropelou. A minha vocação me atropelou. Legal né? isso. Eu entrei na casa de repouso com a ideia da minha cunhada. O sonho era dela, inicial. A Karen, que é fisioterapeuta. Enfermeira. E o sonho era dela. E eu comprei essa ideia e me apaixonei por esse sonho. Então, hoje eu não me vejo fazendo outra coisa. Né? Ali eu me realizo como pessoa, me realizo como profissional. Tenho tantas lições diárias que eu nunca imaginei que eu teria. Eu tenho tantas histórias lindas que eu presencio dia a dia ali. Hoje eu sou muito feliz. Essa é a Karina, uma pessoa muito feliz hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. E você acha que tudo o que você passou na sua vida, as dificuldades, a parte pessoal, a parte profissional, elas contribuíram para que você chegasse naquele momento querendo realizar esse sonho que não foi premeditado? Sim. Sim, a minha história me levou a isso, né? A minha família é muito presente, sempre foi muito presente. Né? Eu posso contar com eles... Para tudo. Né? Eu tenho apoio de sogro, sogra, marido, irmão, minha mãe, meu pai. Sua mãe tá com você hoje, Minha mãe tá né? com a gente, Uma gracinha ela. Ela se deu muito bem na casa de repouso, né? E eu lembro que quando surgiu a ideia da Karen,
Me apaixonei pela ideia, gostei do negócio também, né? Como financeiramente também era bem atraente. E eu lembrei da história da minha mãe, né? Que ela cuidou da mãe dela. Ela teve esses cuidados com a mãe dela em casa. Eu lembro tão difícil que era, porque ela tinha que ela dividia essa tarefa com as irmãs. E nem sempre, né, o familiar, ele entra num acordo de como cuidar do idoso. Então, isso acaba estressando o idoso, a família, o serviço fica um pouco mais difícil. E aí, eu vi essa oportunidade de ter um negócio bom e prestar um serviço social. Porque não é muito divulgado, mas casa de repouso também é uma prestação de serviço social, né? É cuidar de pessoas. Super. Completamente, mas eu acho assim, me corrija se eu estiver errada, as pessoas têm uma visão de um lugar que é pesado, Sim. que é triste. E você veio aqui para trazer um outro lado, né? Sim. De que quando feito com amor, ele pode ser um ambiente leve, gostoso. Como é que você fez essa transformação? Qual Você teve O medo truque. de que fosse pesado o dia a dia? Tive muito medo. Porque você não sabe, você fala, gente, imagina eu aqui com, sei lá, 10 idosos, 15, não sei quantos. Será que vai ser pesado? Será que eu dou conta? Sim, tive muito medo. Tive muito medo também do preconceito, né? É o que você falou, o conceito que o pessoal tem de casa de repouso é um ambiente escuro, um ambiente triste, um ambiente de abandono, que as pessoas vão estar subnutridas, né? Que vão tratar de qualquer jeito. E eu não quis. Eu quis mudar isso daí. Eu quero mostrar para as pessoas que não é assim. Casa de repouso é a casa do idoso, né? Eu administro, eu passo ali muito tempo da minha vida. Mas quem mora ali são eles. E eles merecem um ambiente de amor, de carinho, um ambiente limpo, um ambiente leve. Estímulo, né, Karina? Estímulo. A gente estimula muito. Não tem que se considerar acabados. Não, de jeito nenhum. Eles estão ali porque eles são amados, né? A família escolheu o melhor lugar para eles. Né? A família não chega na primeira casa de repouso e deixa seu idoso. Tem uma pesquisa, tem uma triagem antes, né? E quando me escolhem, é uma honra para mim. Então, eu tenho que honrar essa confiança da família. E eu acho que a casa de repouso tem muito, sem falsa modéstia, o meu jeito. Qual é o jeito? O meu jeito é carinhoso, é chorona. Palpa toda obra. Palpa toda obra. Não tenho medo de trabalho. Faço Karina, muito. às vezes tá chique lá, se arrumou para algum compromisso e tá lá com o martelo. Sobe na escada. Consertando coisa, vai na cozinha, mexe. Impressionante ela. Exatamente. E os meus idosos, eles são muito amados, né? E a gente quer mostrar para a sociedade que casa de repouso não é um depósito de velhos. Que é o que todo mundo acha que é. E não é. Mas são, viu? Você acha que é um depósito porque muitas vezes a família realmente coloca lá e visita toda semana, depois vira um mês, depois vira 6 meses, quando vê, nem aparece mais. Você com certeza já se deparou com esse... Então, até hoje, em 8 anos, né? Não. A gente fez 8 anos dia 29. E em 8 anos isso nunca aconteceu. A gente fomenta muito a visitação. A gente não cobra a família, mas a gente está sempre mandando foto, mandando o que o idoso e é muito tá fazendo. Importante, né? É muito importante. A gente mantém a família muito perto. Então, eles vão lá, eles visitam, além do idoso deles, outros idosos. Eles conversam com os outros idosos. Então, pelo ambiente ser agradável, ser alegre, não é o mais bonito, não é a melhor estrutura. Mas é aconchegante. Aconchegante. Você está num quintalzinho de uma casa que parece casa de interior, com árvores, com gramado. Exatamente. Todo mundo à vontade, tomando sol. Tanto é que eu vou visitar meu irmão, mas eu não vou... Quando eu te conto, quando eu ia visitar minha mãe, eu adorava visitar minha mãe, mas eram momentos difíceis, porque o ambiente era pesado, era escuro, era frio. Eu curto ir lá chama Perseverança, Casa de Repouso Perseverança. Eu curto. Sentamos lá no sol, ficamos batendo papo, é mais conversamos. Leve. É muito mais leve. E é o jeito de ser da Karina. E você vê que não é o ambiente luxuoso. Quando você vai fazer essa escolha, não é o lugar mais luxuoso, né? Mas não fazer essa triagem também não é fácil, né, cara? Não é fácil. Porque quando a pessoa vai lá, ela não conhece a Karina, ela não sabe que é seu propósito de vida, ela não sabe que é uma coisa, que não é uma coisa meramente comercial. Ela não sabe como são as pessoas que você contratou ali. Uhum. Então,
E às vezes a pessoa compra gato por lebre, né? Sim. Tem de tudo, gente, em todos os negócios, né? Tem a pessoa que faz com amor e faz de coração, e tem a pessoa que só faz Sim. pelo dinheiro. E são eu motivações acho diferentes. Que o dinheiro pelo dinheiro, você não prospera. Não. Você não cresce. Não. Não existe. Ele Porque é fim, né? Ele é. não é causa. Ele tem que ser Exatamente. consequência. Exatamente. E quando você cuida de pessoas, o carinho, o amor, a atenção, é o que tem que vir primeiro, né? O dinheiro vai vir? Vai. Ele vai chegar. Mas você não trabalha por isso. Você tem outro propósito. E lá eu encontrei muitos propósitos que eu nem imaginava na minha vida. Por exemplo. Por exemplo, ouvir as histórias deles, né? Eu gosto muito de conhecer. Porque eu não conheço meu paciente pelo prontuário. Qual é a comorbidade que ele tem? Eu quero saber como foi a vida dele antes de chegar na casa de repouso. E são histórias lindas. Que eu falo assim, eu vejo pessoas totalmente diferentes, né? Idosos que hoje estão na casa de repouso, morando no mesmo ambiente, que tiveram vidas totalmente diferentes uma da outra. São pessoas que se encontrassem na juventude, ao longo da vida, elas dariam choque. Olha. E lá, elas se amam. Elas chegaram até a casa de repouso, elas se respeitam. Uma não sabe da vida, como foi a vida da outra. E elas acham afinidades, elas Porque conversam. elas chegam sem rótulos. Exatamente. E é lindo você ver isso. É muito bom. Acho que eu não teria outra oportunidade em outro local para ver isso. Então, eu acho que um dos propósitos da minha vida que eu encontrei foi na casa de repouso e escutar essas histórias. E entender, aprender com essas histórias. Eu aprendo muito o que eu devo e o que eu não devo fazer. O cuidado que você dá para cada idoso é diferente entre si? É diferente. Em função dessa história? É diferente. Cada um é diferente do outro. E eu oriento meus funcionários a respeitar a individualidade de cada um, né? Não é porque que a pessoa está idosa que ela não tem mais as vontades delas. Elas têm vontade, elas têm preferências, né? Eu já tenho tantas regras que eu tenho que seguir, né? Eu tenho que seguir cardápio, eu tenho que seguir a orientação da vigilância sanitária, eu tenho que seguir a medicação. Eles não podem ficar com uma Novalgina, né? Em casa a gente vai lá, tem uma dor de cabeça, toma uma Novalgina, né? Eles não podem. Então, tem tantas restrições que tudo que eu puder flexibilizar, eu flexibilizo. Para atender aquele idoso. Eles precisam disso. Eles precisam de um olhar diferente. E eles percebem essa nuance? Percebem. Percebem. Eu passo o final de semana fora, né? Sábado e domingo eu fico em casa. Quando eu chego na segunda, eles me contam como foi o final de semana. Eles perguntam como foi o meu. Então, assim, tem uma relação muito próxima. E isso me motiva. Isso me mostra que eles me veem de uma forma como um familiar. Não como a Karina, dona da casa de repouso. Né? Eu sou a Karina, eu sou a neta, eu sou a sobrinha. Eu faço parte da família deles. E você tem alguma história que você viveu lá, ou que você escutou, e que ela te mudou de alguma forma? Ela mudou sua vida? Que te tocou? Nossa, tem muitas. Imagina, escolhe uma. Devem ter muitas. Você muda a perspectiva, você muda o olhar para tudo, né? Sim. Eu tenho história assim, acho que é um dos meus primeiros idosos que chegou lá, né? Ele passou por 13 casas de repouso. Uau. Antes de chegar na nossa. E ele me contou como era, né? Chegou lúcido para você? Lúcido. Ele ainda é lúcido. Hoje ele é cadeirante. Ele chegou, ele andava com auxílio. Então, faz 8 anos que ele tá com a gente. Então, as histórias que ele me contou de outras casas de repouso me ensinou. E abriu muito meu olho, porque eu não deveria fazer. Me ajudou muito, me ensinou muito a trabalhar. Então, é uma história que eu falo assim, nossa, se ele tá aqui comigo há 8 anos e nunca pediu pra ir embora... É porque eu tô certa. É sinal que eu estou no caminho certo, né? E eu tenho senhorinhas que passaram a vida inteira muito dedicadas à religiosidade, né? Que se manteram castas a vida inteira e que hoje são amadas por sobrinhos, né? Eu imaginava que quando a gente não tinha filhos, talvez a gente ficasse um pouquinho abandonada, né? Nem sempre, Então, né? me ensinou que nem sempre, né? Tudo vai da forma que você vive sua vida, do amor que você distribui, né? Do carinho que você dá. Então, um sobrinho, ele pode te cuidar até melhor do que um filho. É verdade. O filho não é garantia de nada. De nada. De nada, né? A gente tem os filhos, a gente ama, mas a gente não pode esperar que por causa deles a gente não vai ficar desamparada, né? Então, isso me ensinou muito. Me ensina muito todos os dias. A história do Marco,
Me ensina muito. A história do Marco é interessante. É né? muito interessante. É uma história de Marco é meu superação. Conta a história do Marco, gente, senão a gente deixa vai que falar. Conta a história do Marco. Não, bom, o meu irmão é o seguinte, meu irmão adora beber, fumar, comer tudo quanto é porcaria, né? Ele morava no Peruíbe, sozinho, e tinha aquela vida que você imagina, né? Deixa eu arrumar o microfone aqui. Aquela vida de solteirão, que acordava tarde, ia na padaria, aí já encontrava os amigos, ficavam lá batendo papo, iam pra praia, bebiam, e cigarro, aquele torresmão. E a vida, uma hora, cobra o preço, né? Então, teve um primeiro AVC, não deu a menor bola, nem percebeu. Quando ele foi no médico, o médico falou, você teve AVC, cuidado, você tem que melhorar, tira a gordura, ele não tomou nem conhecimento. Teve o segundo, o terceiro ele caiu da escada, se machucou muito, continuou, fingia que melhorava um pouquinho, até que teve o quarto, e esse quarto inabilitou o Marco o lado direito inteirinho, né? Aí o filho dele, que é vizinho da Karina, conhece bem a Karina, tal, Marquinho, achou a casa, eu não sei se a casa achou... Ela já conhecia porque o seu José, Agora você que é conta, daí avô pra do frente. Marquinho, né? Já o seu tava José lá. tá O lá. seu José tá lá com a verdade. gente. E aí a Sheila nos indicou pro Marquinho. Sheila já esteve aqui, gente. Isso. E ela nos... Porque a gente trabalha muito com indicação, viu? Imagino. É muito boca a boca mesmo. Porque é o que você falou. Quem garante? Quem garante, né? Só quem então, teve alguém. quem melhor para falar da casa que quem tem alguém ali? Ou teve alguém ali, né? Então é o boca a boca. Então esse boca a boca chegou no Marquinho. O Marquinho foi lá, conversou comigo, a Sheila conversou comigo e a gente recebeu o Marco. O Marco chegou realmente bem debilitado e muito chateado, né? A gente percebia que ele estava bem Quase depressivo. revoltado, né? Sim. Assim, com o que Sim. aconteceu com ele. Porque o que ele me contou ele era um homem ativo, que de um dia para o outro, ele se viu numa cadeira de rodas. Sem Foi poder bem fazer as isso. coisas que ele gostava, né? Ele não podia mais dirigir, ele não podia mais fazer os esportes que ele fazia. Então foi assim, foi uma ruptura muito brusca. Foi de um dia para o outro, pelo que ele me contou. Então, ele chegou muito debilitado. Mas a força de vontade do Marco é impressionante. Impressionante. Né? Hoje ele anda... Bom ouvir isso. Ele anda... Ele é disciplinado. Quando ele põe na cabeça que ele vai... Eu não sei se é uma característica que ele sempre teve ou se ele desenvolveu lá. Mas ele põe na cabeça que ele vai fazer e ele faz. Né? Ele faz a fisioterapia com eu não digo com um sorriso no rosto, porque ele é bravo, mas né? com O Marco é dedicação. bravo, mas com uma dedicação absurda. Ele faz com o físio, o Marco também. E quando o Marco vai embora, ele continua fazendo os exercícios, né? Ele coloca uma meta para ele todo dia de manhã, quantas voltas ele vai dar no quintal, quantas vezes ele vai subir e descer aquela rampa, que não é fácil. Não é. Não é fácil. Ele sobe e desce. Ele muda o caminho dele dentro da casa de repouso. Ele tá bem ativo. E eu vi pessoas que chegaram na mesma situação que o Marco, ou menos, que não se recuperaram. Jogaram a toalha. Acharam melhor ficar na cama. Com menos idade que o Marco e com as mesmas condições, né? Porque o Marco tem a fisioterapia da casa e tem a particular. As pessoas também têm essa opção e tiveram essa opção. E eu vejo que o Marco, ele agarrou com as duas mãos. E hoje ele tá muito diferente. Ele chegou em dezembro e hoje ele anda, ele come sozinho, ele vai no banheiro sozinho, ele tá fazendo a barba dele. Coisas que a gente não dá muito valor aqui, hoje. Opa, porque a gente tem. Porque a gente tem, porque a gente vai lá, a gente vai no banheiro, faz tudo que tem que ser feito. Tudo em abundância, né? Exatamente, À vontade. E assim, ele faz a barba dele sozinho. E pra quem teve AVC e chegou no estado que ele chegou lá, gente, é uma vitória. É impressionante a força de vontade do Marco. Ele me motiva, ele me inspira, ele e muitos outros pacientes. Então eu falo assim, que a minha motivação, que a minha inspiração vem deles. Tem que ser, né? E aplaudir essas vitórias é muito importante, né? Sim. Você estimula muito. Sim, a gente estimula muito. E eu me sinto vitoriosa também com a vitória deles. você é. Claro E que essa é. história do Marco, eu achei muito interessante. Um dia que eu cheguei lá, eu vou uma vez por mês, a cada 20 dias, eu vou lá fazer uma visita, passo o dia, né? E um dia eu cheguei lá, almoçamos. Aliás, eu adoro a comidinha lá da casa. E a Rose é Ele a sempre da fala. cozinha. Adoro. E aí almoçamos, ele falou, olha, eu queria te pedir alguma coisa. Ele estava todo sem jeito. Eu falei, claro, pode pedir o que você quiser. Eu queria contar a minha história. Mas ele já começou a chorar, todo emotivo. Queria contar a minha história. Eu falei, mas lógico, por que não?
né, mas será que eu vou conseguir? Não, nós vamos fazer isso já. Mas o importante é por que ele queria contar a história. Para ajudar outras pessoas Sim. que estão na mesma situação que eu, para mostrar para elas que é possível. Que por mais que você esteja pessimista, se você for firme, se você encarar o problema, você vai resolver. Nesse Sim. momento, ele parou de olhar para a dor dele para olhar para a dor de outras pessoas que podiam estar passando o que ele passou. Exatamente. Eu vejo uma mudança Ele também. fez um Chave, vídeo tocante. Aquele Fez, vídeo ficou lindo, emocionante, maravilhoso. né? E eu vejo a mudança, não na personalidade, mas da forma do Marco encarar a vida hoje em dia. Do jeito que ele chegou, do jeito que ele tá hoje. Agora eu tô cutucando ele que você não imagina. Ah, é? Cada vez que... A risada dele, a gente tira sarro da risada dele. Porque eu chego lá e falo, Marco, vou te estabelecer a meta. Eu passo meta para ele de fisioterapia, de quantidade de cigarro, tudo, meta. Desde sempre, né? Você adora passar uma meta. Mas ele eu segue. fui duro, E ele Eu segue. falei, Marco, Ele eu vou segue te ajudar, mesmo. mas Segue? se você não Segue. se ajudar... Mas ele, nos primeiros momentos, ele não deixava você perceber que ele seguia, né? Mas é que eu dou duro. Se você tiver o 5º AVC, é culpa tua, porque, pô... Não, o Marco todo segue. apoio. Só que assim, o Marco tem, né? Uma fama de bravão, né? Ele tem que manter a postura de bravão dele, né? É uma Durão. defesa, De né? durão. É aquilo que te Mas, protege, isso. né? E eu acho que a personalidade de cada um, né? Isso não te diminui. Não, de jeito nenhum. Mas é amoroso, é carinhoso. Ele é. Adora as vozinhas. Tem as vozinhas preferidas, que ele leva doce. Cuidado, hein? Ele trata realmente. O Marco Como se, era não, como se fosse mãe dele. Ele respeita Tá muito. bom, E ele olha, tá é um bom. olhar de filho mesmo que ele tem. Mas, Karina, como é que você lida com a solidão? Porque tem muita solidão nesse ambiente, né? Não, talvez não para todos, mas alguns Sim. trazem a solidão para dentro da casa. Como é que você ajuda os seus Tem alguns clientes com a solidão? É, porque ele Pacientes. vivia sozinho já, ele era independente, mas tem gente que sai de uma casa com familiares, onde tinha um convívio diário, para um ambiente de uma casa de repouso, que ok, tem várias outras pessoas, mas não são mais os familiares, né? Os Sim. familiares passam a ser uma visita semanal, diária, mensal, cada caso é um caso. Uhum. Como é que você acolhe isso? Então, eu oriento muito a família. Eu penso nisso, dói minha alma. Ah, mas é bonito de ver. Você vai ver que não tem dor. Tem uma adaptação, né? Da família e do idoso nessa nova E condição. o ser humano se adapta a tudo, né? Sim. Se o ambiente for propício, é mais fácil. Claro, né? Que é o que eu né? tento fazer. Eles encontram a família ali, né? Isso. É conscientizar o familiar, que é o seguinte. Se você morava com ele, então venha muito na casa de repouso. Venha todos os dias. Venha sempre que você puder. Se na hora do almoço você puder passar aqui para dar um oi, falar oi pai, oi mãe, tô aqui, ótimo. Se a sua rotina era visitar semanalmente, continue visitando semanalmente. Mantenha um pouquinho daquilo que você tinha lá fora aqui dentro, né? E a gente tenta entreter. Colocar para fazer atividade, para conhecer os outros idosos, né? Eu converso muito com eles, eles se abrem muito com a gente. Tenho pacientes muito depressivos, que é mais difícil você alcançar, né? Mas com jeitinho você vai alcançando. A solidão a gente não deixa chegar muito lá, não. Né? A gente tenta ao máximo suprir. Tem que resgatar antes, Karina. Sim. Antes dele se sentir solitário, você Bem já tá... antes, sim. Ele não pode chegar lá e se sentir excluído, se sentir que foi abandonado. De jeito nenhum. Tem né? um olhar especial para o que acabou de chegar. Tem. É necessário isso, né? Sempre que chega alguém, a gente tenta conhecer ao máximo, tanto a família quanto o paciente, né? Saber as preferências, até o que gosta de comer. A gente tem que, às vezes, mudar, dar uma adaptação no cardápio, para a pessoa se sentir melhor, né? Comer melhor. Então, tem esse cuidado da gente. Das funcionárias, né? E dos pacientes mais lúcidos também. Acolhem aquele paciente que chega. Então, assim, a gente tenta fazer um trabalho que não chegue à solidão, né? Se a gente vê que tá caminhando para uma depressão, alguma coisa assim, a gente conversa com o familiar, vê qual o planejamento que a gente pode fazer para que ele sinta menos, né? Tem muitas famílias que no começo levam no final de semana para casa, passa a semana com a gente, final de semana vai para casa, consegue se adaptar melhor. Outros não. Outros, a adaptação é realmente chegar lá e já ficar. E tem uns que chegam ali porque pediram. São poucos, mas eu tenho pacientes que
optaram em ir para casa de repouso. Tem uma senhorinha de 107 anos. 107? 107, lúcida. Essa eu não conheci. Dona Josefa. Ela fez 107 dia 15. Teve um festão lá para ela. Ela é lúcida. E ela entendeu que a melhor coisa para ela era ir para uma casa de repouso, né? Ela vivia sozinha antes? Não, ela vivia... Ela teve 3 filhos. Hoje ela tem uma filha viva com 80 anos. A filha dela, né? E tem netos. Então, ela vivia um pouco na casa de cada um. E chegou uma hora que ela falou assim, não quero isso, né? Eu quero ter o meu cantinho. E ela pediu para um dos netos procurar uma casa de repouso para ela. Assim que ela chegou lá com a gente. Faz 2 anos. Chegou com 105 já. Olha, chegou com 105 lá. Eu preparei a equipe pra uma vozinha, assim, muito frágil. Chegou lá uma senhora forte, com o astral lá em cima. Muito lúcida. É muito bom. A história dela é muito linda também. Ela ter escolhido, né, esse caminho de ir pra casa de repouso. Isso é um desprendimento, né? Exatamente. Além dela querer o cantinho dela, ela também não queria ser um peso para a família, né? Ela queria aliviar, né? Queria aliviar. E eu vejo isso como uma pessoa muito solidária. Também acho. Né? Se ela teve essa atitude com 105 anos, como é que ela foi ao longo da vida até chegar aos 105? Eu acho que mais solidária do que o que a gente está vendo hoje. E, Karina, você me contou de uma história de perda muito grande que você teve na sua vida, né? Você quer contar um pouco dessa história aqui para nós? Quero sim. Tivemos. É uma perda muito grande. Eu perdi meu filho quando ele tinha 15 anos. Né? É a maior dor da minha vida. Não passa. Não é natural perder um filho. Não é natural. Né? Perder uma mãe é natural, mas perder um filho... Um filho não. Ela inverte. Inverte a lei da vida. Isso. E eu falo que é o meu primeiro e meu último pensamento do dia. A gente continua. Graças a Deus, a gente continua. Graças à família, né? A fé. A vontade. Isso. A gente escolhe continuar. Escolhe, essa é a palavra. A Ju usa muito essa palavra. Sempre é uma Eu escolha. escolhi ser feliz. Escolhi voltar a ser feliz. Sim. Tive a tristeza, ela é necessária, ela acontece, mas aí a gente escolhe se a gente vai morrer junto ou não, né? Sim. E eu escolhi viver. Mas graças a todo apoio que eu tive da minha família, né? Eu vejo que a minha família... Ela engoliu a dor. Você já tinha os 2 meninos que você tem hoje? Eu só tinha ele. Só tinha ele? Só tinha ele. E eu não tinha intenção de ter outros. Não estava assim no plano de imediato de ter. Já estava com 15 anos, estava tudo muito bem, né? E eu vejo que foi um divisor de águas na minha vida, foi. Foi uma dor, é uma dor muito grande. Mas eu vejo que eu tive uma mudança. Te inspirou? Né? Me inspirou. No primeiro momento, não. No primeiro momento a gente quer, né? Não tem a gente quer sumir. A gente quer um buraco para se enfiar. Mas você conseguiu perceber, quando isso aconteceu, o entorno bom que você tinha, assim, as pessoas querendo te acolher, pessoas abrem mão das suas próprias vidas para viver a sua dor. Quantas mãos estavam estendidas para te puxar do buraco? Sim. Se você olha só para a dor, você não enxerga tudo isso, exatamente. Né? Mas não é fácil enxergar tudo isso. Não, é difícil. Mas a gente tem que olhar para isso, Tem que olhar para isso, porque nesses momentos é onde a gente mais recebe amor. Sim. É a hora que você vê o tanto que você é amada, o tanto que você vai fazer falta se você não estiver ali. E eu vi familiares engolindo a dor para me confortar, para me deixar melhor, né? E a fé foi o meu resgate. Briguei com Deus? Briguei. Questionei. Quem não? Em algum momento. Questionei, blasfemei, desafiei. E ele me deu respostas. Como vê essa resposta para você? Essa resposta veio de imediato com o Pedro. Depois de 2 meses, depois de uma relação só, da perda do neto, eu me vi grávida. Sem planejar. Um presente de Deus. Um presente. A minha resposta que eu tinha que ficar. Que eu queria uma resposta. Aí você perdeu o direito de não querer ficar. Perdi todo. Eu não tinha direito de não querer ficar. Né? Eu tinha o dever de ficar. De honrar. Que idade tem o Pedro hoje? O Pedro tem 11. E aí depois veio o Henrico, que tem 9. Legal. O Henrico já foi planejado. Eu queria um irmão pro Pedro.
Eu tenho 2 meninos também. Você sabe que, no meu caso, eu me sentia fisicamente carregada no colo. Sim. Me sentia fisicamente. Fala, de onde vem sua força? Eu falo, não vem, não é minha. Não é minha, emprestada. É isso mesmo. Não é? Eu me sentia fisicamente. Eu acho que só quando você tem... Não importa qual a sua religião, não é isso. É a fé que você tem, né? Aquilo que te move, assim. Só isso salva a gente, né? Só. A fé, ela te motiva muito, né? E é você acreditar que aquilo ali tem um propósito que você não enxerga. Que eu não vou enxergar naquela hora. Ninguém vai. Talvez não enxergue muito difícil. na vida, Sim. né? Mas ele existe. E eu acredito que eu vou ter todas as minhas respostas. Tenho não aqui. certeza. Não sei dia, quando, mas talvez. Um dia eu vou ter. Aqui, talvez, ou não aqui, né? E a gente nunca sabe, né? Será que a gente, às vezes, não está reclamando de uma bênção que aquele ser ganhou? Ele não precisava mais estar aqui. Sim. Se ele ficasse aqui, será que não ia passar por uma coisa que seria terrível? A gente não sabe, né? Não sabe. Então, como é que a gente pode reclamar? Não pode reclamar, a gente tem que agradecer. Agradecer. Do dia que eles chegaram, que eles foram confiados a gente. E se sentir escolhida para o bem, não para ai, coitadinha que perdeu. Não, você foi escolhida para ser mãe dele. Para recebê-lo. Porque você estava recebendo um anjo e porque você dava conta de passar por isso. Dava conta de devolvê-lo. Exato. Então eu recebi e eu devolvi. E eu sou grata por todos os dias, os minutos que eu tive com ele. Então eu não posso reclamar. De jeito nenhum. E viveria tudo de novo, mesmo sabendo a dor, certo? Sim. Para ter ele de volta, viveria. É uma história linda. É uma história linda e é bom porque as pessoas ouvem e veem que é possível, né? É possível. E a Casa de Repouso me trouxe também isso, né? Foi uma continuidade uma dos continuidade, filhos, né? exatamente. Que nasceram. Exatamente. E eu vejo lá muitas vozinhas, muitas senhoras que passaram pelo que a gente passa. E você conta a sua história para elas? Elas se Conto, animam? elas sabem. E elas me dão força e elas contam as histórias delas. Porque às vezes a idosa, 107 anos, ela perdeu alguma filha? Já perdeu 2. Perdeu 2, não tem como não, né? Acontece. Então eu vejo assim que é uma dor de mãe, que dói em todas, do mesmo jeito, né? E que todas que estão ali têm uma coisa em comum comigo. Todas decidiram seguir. Todas continuaram. Elas estão ali porque elas não desistiram. Então, quer lição melhor do que essa? Não tem, né? Não tem. É o meu dia a dia, ver que elas não desistiram. Então, eu fiz a opção correta. Continuar. Caminhar, perseverar. Cláudio era o pai desse filho. E eu falo sempre isso do meu marido, assim, eu acho que quando você tem um filho com alguém, todo mundo fala, se tem um filho, te vincula para sempre, mas a perda de um filho te vincula mais ainda. Sim. Porque é a única pessoa que é capaz de te compreender, de entender real o formato da sua dor. A mesma dor. Isso, tá passando pela mesma coisa que você. Não é? É um vínculo, é eterno, não tem jeito, né? Com certeza. E isso te fez essa mulher que você é hoje e que foi escolher um trabalho tão generoso, porque você tem um trabalho que é pura generosidade, né? E como você faz para dentro desse trabalho escolher as pessoas para trabalhar com você? Porque isso é uma coisa delicada também, né? Muito delicado. Excelente pergunta. Sim. Né? Não é qualquer um. Não é qualquer um. Eu falo que o currículo é sempre muito bonito. O currículo... Né? Como em toda área, papel o currículo aceita é sempre tudo. muito bonito. A entrevista é sempre muito... Ótima. Ótima. A pessoa dá conta de tudo, a pessoa sabe tudo, Adora né? cuidar de Adora velhinhos. cuidar de idoso, assim. As entrevistas são lindas. São pessoas maravilhosas. Mas eu só conheço meu funcionário no dia a dia, né? Então, eu tenho que arriscar em alguns momentos. Mas né? tem que estar ali O presente currículo para ver, é importante? O que ela me Quais são falou... os ingredientes vitais para um bom funcionário para trabalhar com idosos? Primeira coisa, paciência. Tem que ter paciência. Uma coisa específica que eu procuro é uma pessoa alegre. Né? Ela tem que ser alegre, ela tem que ser alto astral, alto astral, ela tem que ser leve. Né? Ela não pode focar no problema. Ela tem que focar na solução. Como que eu vou contornar essa situação, né? O idoso, a gente não manda no idoso. A gente convence o idoso a fazer as coisas, né? Às vezes ele não acordou. Não é na força. São teimosos, não funciona na força. Então, é um trabalho de convencimento diário.
né? Então, eu preciso de funcionários atentos. E todo dia, às vezes, você tem que convencer da mesma coisa que você convenceu. Exatamente. Às vezes, do mesmo dia, você tem que convencer, né? Ele almoçou, aí ele tem que jantar. Então, eu tenho que convencer também a ele jantar. Então, o que eu preciso nos funcionários e que eu tenho muito da minha equipe é atenção, é o amor, é o carinho. Eles são leves, né? Eles riem o dia inteiro. Eu falo que lá a gente ri até das coisas erradas. A gente tá rindo. Principalmente. Né? E eles têm que ter essa questão do foco. O foco não é no problema. É na solução. É na solução. Como é que a gente vai resolver isso daqui? Como é que eu vou fazer esse idoso a tomar esse remédio? Como é que eu vou fazer o idoso a comer? Não é? Ele não quer tomar e pronto. E ele precisa tomar banho, ele precisa comer. Nossa. Então é um trabalho de convencimento muito grande. E sob uma enorme responsabilidade, Sim. né, Karina? Porque a família depositou confiança Toda em você. confiança. E dá para aprender isso? Você aprender a como convencer um idoso, como trabalhar, ou você nasce com essa... Você nasce com esse dom. É uma profissão de vocação, é um dom. Né? Eu tenho funcionários fantásticos. Eu tenho a Tatiane, que você conhece, Gosto dela. que ela tá lá desde o começo com a gente, assim, ela é a cara da casa. Quando você vai lá, falar, você vai conhecer. Então, ela movimenta a casa, né? É muito bom isso. Então, e eu vejo muitos funcionários que têm a mesma característica. Hoje, a minha equipe, graças a Deus, é muito boa. Né? Eu tenho lá 10 funcionários. Preciso falar o nome deles, hein? Senão vão ficar chateados, né? Até porque eles vão compartilhar, Vão compartilhar, né? E eles fazem parte desse trabalho, né? Eu falo ninguém que a gente faz nada sozinho. A gente é uma engrenagem. Como é que você faria sozinha? Não daria conta, de jeito nenhum. Eu não daria conta de cuidar de um, sozinha. Né? Então, eu tenho lá o Bruno e a Diana, que assim, você vê pelo tom de voz, pelo jeito, como eles conduzem os idosos, é muito bonito de ver. Tem o pessoal da noite, né, que passam o período da noite com eles. Tem a Luana, a Monique também tá com a gente bastante tempo. Tem a Adriana, que tá nessa área há muitos anos, também tem todo um jeitinho de conduzir o idoso. Tem a Rose, né, que é unanimidade. Que cozinha. A cozinheira. A cozinha dela é uma delícia. Uma delícia. E assim, a gente, funcionário, a gente come na casa de repouso, tá? É a mesma comida. É a mesma comida que eles comem. Eu falo que é o melhor controle de qualidade é a gente almoçar, tomar café da tarde, lanchar lá. Tenho mais funcionários. Tenho da limpeza também, a Vanessa, que é muito querida. Ela olha, assim, com um olhar bonito para os meus idosos, sabe? Tem o Ed Kelly. Tenho muitos que passaram por lá, que são muito bons. E a casa é muito limpa. Isso é muito legal, porque geralmente ambiente de idoso é difícil, né? É difícil, Karina? Eu prezo. A gente preza muito pela limpeza, né? O ambiente tem que estar livre de odor, né? Você não precisa estar com perfume no ar. Mas a casa não pode ter odor forte, né? A casa da gente não tem. Por que a deles vai ter? Então, a gente tem que cuidar disso. Tudo isso faz bem para eles, né? Faz bem pro familiar que vai visitar o pai e a mãe se sentir bem ali dentro. Então, com isso também, eu cativo muitas famílias para estarem ali presentes com a gente. Como uma família escolhe o local para levar seus entes queridos? Você tem que ter critérios, Sim. né? Que critérios você sugere para uma família que tem um ente querido, que está numa fase que precisa desse apoio, escolher o lugar ideal para ele? O que ela deve observar quando ela visitar o lugar? Eu falo para todos que vão lá isso. Primeira coisa que você observa numa casa de repouso quando você entra é como estão os idosos ali. Perfeito. Se eles estão espertos, se eles estão sonolentos, né? Se estão muito magrinhos, se o semblante é de tristeza. A minha melhor propaganda são eles. Né? Então, chegue ali, né? Isso, chegue ali, observa. Chega perto do meu idoso, né? Sinta o cheiro que ele tá, se ele tá bem cuidado, o tom da voz dele. Então, a primeira coisa que você tem que olhar numa casa de repouso são os idosos que ali residem, né? Depois você vai para a estrutura, depois você vai ver quais serviços geralmente que é o prestam. contrário, né? É o contrário. Geralmente a pessoa olha só a estrutura, Só a ela estrutura. não repara nos idosos, porque Exatamente. é como se aquele idoso, ele chegou ali assim, e não necessariamente, né? Exatamente. O pessoal olha muito a estrutura, né? A questão do valor, né? O preço, assim, assusta um pouco também. Mas eu falo que tem que fazer uma conta, né? É o custo dos cuidados, é o custo da estadia, da alimentação, quanto você gastaria de água, luz, o funcionário, quantos funcionários você deveria ter para cuidar bem do seu pai em casa. Então, o custo, eu acho que tem que ser a última coisa que ele olha. É claro que depende da situação financeira de cada um, né?
Mas se você em tendo tem uma situação onde você possa pagar, isso, olhe outras coisas olha antes. outras coisas antes. Mas principalmente o idoso que mora naquela casa. Excelente dica, hein? É a melhor que eu acho que é a melhor que tem. Eu também acho que é a melhor. E Karina, você já está pensando na próxima etapa do seu desafio? Né? Já. Conta para nós. A próxima etapa é instalar uma creche, né? Um daycare. Ai, Isso que não legal. existe ainda aqui, né? Eu pelo menos não conheço. Existe, mas é muito pouco divulgado. E tem Eu nunca muito vi. muito pouca gente que conhece ou que demanda desse trabalho, né? Desse serviço prestado. Mas é meu sonho, é o próximo, é o que a gente está planejando, né? E é E mostrar... vai ser no mesmo ambiente? No mesmo ambiente, né? O quintal é bem bonito, é bem... Né? Ali a gente tem atividade religiosa, que eu falei, né? Domingo, né? De domingo a gente tem, de quarta-feira a gente recebe a comunhão da igreja, a ministra vai levar. Semana passada recebemos o arcebispo de São Paulo. Você me contou. Foi um espetacular, foi um sucesso. Dom Odilo foi, assim, de uma simplicidade. Vou falar o que eu senti. Sabe aquela coisa quando alguém agrada o filho da gente? Olha com amor e te encanta? Foi o que eu senti, porque ele olhou com amor para os meus idosos, né? Ele deu atenção para todos. Foi muito lindo. Então, assim, você tem... E eles tiveram noção do que tiveram noção, recebendo o arcebispo. Tiveram noção. Participaram. Foi uma mini missa, né? Antes do recebimento da hóstia. Eles rezaram, eles sabem de cor e salteado os ritos da Igreja Católica. Às vezes você pergunta, não sabe o nome nem o dia. Mas eles conseguem lembrar, tá ali, enraizado neles. Foi muito lindo de ver. Eu fiquei muito contente. Como é que você conseguiu? Porque deve ser foi difícil, outra né? bênção de Deus, né? Foi realmente um presente de Deus para a casa de repouso. A ministra vai toda quarta-feira levar a hóstia. E ela tá lá com a gente desde o começo. Ela chegou lá com a minha primeira paciente, Dona Virgínia. E porque Dona Virgínia recebia a hóstia em casa. Então, quando a Dona Virgínia foi transferida para casa de repouso, a filha da Dona Virgínia, a Helenice, que hoje é uma amigona minha. Então, assim, é outros propósitos que eu encontro na casa de repouso. Eu encontro amigos. Pessoas que vão ficar para a vida inteira na minha vida. Então, a Helenice levou a Ana para levar a hóstia. E a Ana continuou lá. Mesmo depois da passagem da Dona Virgínia, a Ana continua. E foi a Ana que indicou a nossa casa pro arcebispo levar a hóstia. Então, assim, foi realmente um presente que caiu do céu pra gente. Você História legal. se enxerga uma idosa morando lá no futuro? Eu quero morar lá. Eu Ela quero. pôs a mãe dela. A minha mãe tá lá, eu tá vou estar lá. lá. Eu falo que meus meninos têm que me colocar lá, né? Porque o que a gente vê muito, assim, é a Nora escolher na casa de repouso, né? Imagina, mas você Como eu tem só uma, eles tenho vão pôr em menino, outra. Como eu só tenho um menino, eu vou cuidar muito bem das minhas noras, porque é lá que eu quero ficar. Então, eu quero ser cuidada lá. E o Marco o tá Cláudio, interessado nesse projeto da creche, né, meu irmão? Muito, muito. Então, a creche, ela proporciona isso. Mudei o foco, né? O idoso indo pra lá na quarta-feira, ele vai receber a hóstia. Se ele vai no domingo, ele vai participar de um culto evangélico. Pode ir dias aleatórios, não precisa ir todos os dias. Vai ser a necessidade do familiar. Os dias Legal. e os horários que ele precisa. A gente tá ali pra atender essa necessidade Pode ser uma dele. tarde. Pode ser uma tarde, né? Porque às vezes é aquele idoso que tá bem, mas que não pode ficar sozinho e que Isso. a pessoa que cuida precisa, sei lá, ir ao médico. Não tem com quem deixar. Não tem com quem deixar, não tem como levar junto. Pode ficar lá. Então, ele chega de manhã ou ele chega de tarde. Ele vai ter as refeições. Ele vai ter as atividades que tem na casa. Se tiver com fisioterapia, ele vai fazer fisioterapia. Se for o dia de fazer unha, ele vai fazer a unha, né? Se for o dia que a nutricionista tá passando visita, ela vai examinar, vai analisar, vai avaliar esse paciente. Então, ele vai participar de coisas que em casa, sozinho, ele não tem acesso. E é tão difícil pro filho ou pro neto levar até essas atividades, né? Demanda tempo, demanda um custo maior. E ele vai estar na casa de repouso participando disso. Então, a qualidade de vida do idoso melhora e a da família melhora muito. O relacionamento da família com o idoso melhora. Porque, gente, é um trabalho pesado. Eu vejo meus cuidadores, eu dou muito valor a esse trabalho. Eu vejo que é o dia inteiro em função do idoso. Tem que ser enfermeiro ou não necessariamente? Não. Pode ser cuidador com o curso, né? Tem uma formação que é Tem uma exigida. formação que é exigida, é de cuidadores de idosos.
Pode ser técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem. O que eu sou obrigada, né? Na casa de repouso, a gente é obrigado a ter o responsável técnico, o enfermeiro, o responsável Porque técnico. tem um ou outro que realmente tem uma condição mais doentinho, Sim, né? sim, precisa dessa avaliação, né? Do olhar do enfermeiro, né? O olhar do enfermeiro, ele é diferente do olhar do médico, né? O olhar do médico é mais técnico, né? O do enfermeiro é mais do cuidado. Então, o enfermeiro, eu falo que ele conhece mais o paciente do que o próprio médico. Quando precisa de um médico, a família... Não, a gente tem o Vocês nosso têm? médico, o Dr. Mário, que é um chuchu, eu falo. Eu não conheço. Porque ele é um idoso e ele tem muita experiência em lidar com idosos, assim. Ele sabe o que meu paciente tem só de olhar. Ele fala, Karina, vamos pedir o exame? E ele é certeiro. Então, eu sou obrigada, né? A casa de repouso, ela tem que ter uma estrutura mínima. Tem que ter o enfermeiro, que é o responsável técnico da enfermagem. Tem que ter o médico. Tenho que ter fisioterapia. Porque é um médico o tempo todo. Não, ele vem Quando você precisa, quando você eu chama. preciso. E ele tá, graças a Deus, o doutor Mário tá sempre disponível. Com a pandemia, isso facilitou, Ele é da né? região? Ele é da Médico. região. O Tremembé é o interior, né? Parece uma cidade é interior, diferente, né? É diferente. E com a pandemia também a gente ficou muito mais ativo no celular, em chamada de vídeo, né? Então ele me atende, qualquer horário ele me atende, graças a Deus. Tem um nutricionista que faz o cardápio da casa, que avalia e que vai acompanhando os pacientes. E tem o recreação. E tem essas outras coisas, que é a questão de receber as igrejas, né? Recebo também a congregação cristã, que vai lá. Fazer unha também. Tem alguns voluntários que fazem unha. Se der certo, eu vou ter um voluntário para maquiagem. Vamos ficar muito chique. Vou levar ele lá pra você. Leve, Vou leve. levar Ele o vai Wendel. gostar. E a gente vai ficar muito feliz. Muito E foi feliz. uma coisa dele. Foi Sim. coincidência que Ofereceu. ele falou da última vez e foi coincidência que Não, vai teve ser maravilhoso, maravilhoso. É. Vai ser muito bom. Então, o idoso, ele vai ter atividade que ele não consegue ter em casa. E que muitas vezes a gente não consegue levar o idoso para ter essas atividades. Então, eu acho que vai aliviar e dividir essa responsabilidade do familiar. Então, ele vai passar na casa de repouso, pegar o idoso, né? Pegar o vô, a avó, levar para casa com banho tomado, alimentado, Como né? uma creche de Como uma criança. creche de Essa ideia é muito criança. boa. Mas você vai ter que educar mercado, como a gente Sim. diz, porque não existe A gente isso. tem que né? mudar a E mentalidade. tem uma outra coisa que é interessante. Quando esse idoso precisar ficar num lugar desse full time, ele já está adaptado. É verdade. Exatamente. É verdade. Eu tive algumas creches, né? Dessas creches, viraram permanentes, residentes permanentes. Né? Eu comecei com um senhorzinho que ele ia 3 vezes por semana. Depois Você ele teve começou... alguns, então? Tive alguns, mas a demanda é muito pouca. Porque é pouco divulgado. Porque as né? famílias não sabem que existe essa Não possibilidade. sabem que existe. Exatamente. Não se programam para essa possibilidade. Não, entender aquilo que você vai proporcionar de bom, né? Porque tem uma coisa de... Existe uma preguiça de locomover aquela pessoa que às vezes não se locomove com Sim. tanta facilidade, né? É verdade. Então, eu acho que tem que transmitir um pouco o valor agregado que vem. Num segundo né? momento, você pode... Ó, eu dando palpite aqui. Ah, Não, já tá todos vendo são, business, são muito viu? válidos. Segundo momento, você pode até mandar uma van pegar em casa Sim. e devolver em casa, né? Já vai Sim. aliviar a questão de Faz parte de do entregar. projeto, faz parte do plano. Pronto. E, Karina, você tem um tipo de negócio que é uma doação, né? O seu trabalho é uma doação. Mas, além disso, você e o Cláudio ainda fazem uma doação adicional num programa chamado Amigos do Bem, Sim. que vocês curtem muito. Eu achei super interessante a história. Maravilhoso. Conta para nós. Cheguei nos Amigos do Bem através da perda do neto, né? Então, aí tá vendo? Tem mais um propósito, né? Exato. né? A gente chegou, a gente se dedica bastante, não tanto quanto eu gostaria, né? Às vezes falta tempo. Mas é um projeto maravilhoso que surgiu aqui em São Paulo, com a Alcione, né? Ela é um grupo de empresários, já tem 30 anos, né? O começo foi empresários que se reuniram e foram pro sertão. Grandes empresários. Grandes né? empresários. Tipo, Dona Luísa, do Magazine Isso. Luiza. Se uniram e começaram a levar doação. Eles faziam a doação entre eles, né? Eles se uniam, compravam e levavam no final do ano para o sertão. Mantimentos, roupas, né?
E aí, lá, você vê como é difícil, como é diferente, como a realidade... Como São Paulo é abençoado. Como aqui a gente tem tudo, né? E aí, esse projeto foi crescendo, foram chegando voluntários, mais gente doando. Hoje, assim, é super bem estruturado, né? A gente participa das campanhas no mercado. Uma vez por mês, a gente vai para os mercados que abrem as portas pra gente, que são grandes parceiros. Sempre o mesmo supermercado que vocês vão? Sim, a gente já está no mesmo supermercado já tem alguns anos, né? A gente depende do supermercado abrir a porta. Mas eles abriram e a gente está lá ainda, né? Então, é uma ação conjunta em São Paulo. Tem... Eu não sei se eu posso falar o nome dos mercados. Pode, porque aí quem quiser fazer doação Sim. vai lá, né? A gente tem o Carrefour, que Qual abre unidade? as portas. Tem aqui na Zona Norte, ali no shopping. Shopping Norte. E tem... Nossa, agora eu não me recordo, mas tem muito... A maioria dos Carrefour participa. Amigos do Bem. Acho que a Amigos pessoa do procura, Bem. vai achar Isso, os locais. Vai né? achar os locais. Tem a SAI que ajuda, né? Que abre as portas. Atacadão também. Então, eles abrem a porta dos mercados uma vez por mês. E a gente aborda os clientes deles. Você e né? o Cláudio eu fazem um achei trabalho interessante, diferente. Cláudio que me levou, né? O Cláudio que é o iniciou. Cláudio que E aí eu levou. fui atrás, né? Eu achei interessante essa abordagem. Eu não imaginava. A cara de muito pau legal. total, né, Karina? Conta aí como é que é a Eu sou abordagem. tímida, gente. Muito tímida mesmo. Mas ali você não tá Vermelha. falando por você. Exatamente. Uma coisa é a gente pedir pra gente, né? Eu acho que é mais difícil. Você pega as pessoas na fila do Na caixa fila. ou entrando? Na fila do caixa. Quando Fila você do tá ali caixa. na fila do caixa, com o seu carrinho bonitinho, prontinho, eu chego. Com o coletinho amarelo, né? Me apresento o trabalho dos Amigos do Bem e peço uma doação. Isso tem que ser rapidíssimo Tem que para ser a rápido, pessoa pra não eu se também não impacientar. Né? Exatamente. Não, e a pessoa tem que buscar a doação ainda na gôndola. Não, a gente facilita esse trabalho. Você já tá com O Cláudio, a equipe dele já deixa tudo pronto, deixa kits prontos com arroz, feijão e óleo. Escolhe o que você quer doar. Isso, e deixa os outros... Já tem ali no caixa. Já tem ali perto do caixa. Aí eu conto, né, que a gente arrecada alimentos aqui em São Paulo para mandar pro sertão, para famílias que precisam, né? E que se ele puder doar, a gente tem a opção de arroz, feijão, óleo, ou o que ele puder doar. Se ele puder doar, eu pego, coloco no carrinho da pessoa, ela passa no caixa e do caixa ela deixa no cantinho. Aí tem uma outra equipe que meus meninos participam, eles estão lá estão também? lá também. Tem uma outra equipe que fica passando com os carrinhos do lado de fora do caixa e recolhendo essas E doações. já vai levar para o caminhão que vai Isso, já transportar. leva pro nosso QG, né? Aham. E dali a gente encaminha pra Central dos Amigos do Bem aqui em São Paulo, que fica no Tatuapé. E lá a gente complementa, né? Complementa a feirinha, que é uma cesta básica. Porque além disso, a gente pode doar também. Os voluntários, além de doar o seu tempo, podem doar mensalmente um valor. E aí complementa, compra macarrão, compra sardinha, compra molho, sal, açúcar e manda pra lá. E assim, até muitas das vezes até o próprio transporte a gente recebe de doação. Ah, imagino que sim. É um trabalho de amor que alimenta muita gente, que transforma a vida de muita gente. Porque lá tem os centros de transformação, né? Então tem escola, eles têm atendimento médico, tem atendimento odontológico. Muitos já estão chegando na faculdade. Então, assim, é oportunidade de vida, transformar realmente vidas. É lindo. É Eu muito estava lindo. conversando com o Cláudio antes da gente entrar, eu perguntei, Cláudio, mas é moleza, né? Porque quem que vai se negar a doar um pacotinho de feijão? Ele falou, olha, a maioria não topa. É E o difícil. que me surpreendeu mais, que eu estou entregando aqui, Cláudio, foi que ele me contou que exatamente aqueles que parecem mais abastados são os que menos colaboram. Que coisa Isso. estranha, né? São os que menos me ouvem naquela hora também. Talvez quando se a gente aborda. ouvissem, contribuíssem, né? Sim, são os que menos estão dispostos a ouvir. Eu abordo todos, né? Então, todos na fila eu abordo um por um. Talvez seja mais impaciência do que mesquinharia, né? Porque é inacreditável, não sabe? Quanto custa um pacotinho de arroz, uma lata de óleo, gente? É. O que é muito pouco aqui pra gente faz muita diferença pra eles Sem lá. dúvida. Por isso que a gente insiste, por isso que eu abordo todos, né? E eu percebo que os mais humildes são os que mais me ouvem, são os que mais se identificam com aquela situação e são os mais solidários.
Eu acho que talvez também, quem não passou por nenhuma dificuldade, Arrogância, né? não se coloque no lugar. Não consiga Se colocar naquele imaginar, lugar. né? Pode ser, é provável, né? É provável. Então, assim, quanto mais... É o que eu falo. Quanto mais experiência de vida você tem, melhor você vai ficando. Claro, Em todas as áreas. claro. Você gosta mais da Karina de hoje ou da de 30 anos atrás? Da de hoje, da de hoje. Então. Aprendi muito, cresci muito. Você vê que o sofrimento, na verdade, é uma mola de transformação para a vida da gente, né? É duro, a gente, no primeiro momento, se sente revoltado. Eu já senti isso, ajudo todos nós. Mas depois você vê que a transformação para melhor começou ali. É também Sim. uma oportunidade. também uma Você pode pegar ou não, né? Exatamente. É a questão da escolha, Uhum. né? É uma oportunidade. Tem pessoas que vão morrer junto, infelizmente. Porque vão E fazer tem muita outras falta. que vão... E tem outras que vão levar como... Vão se impulsionar, realmente. Quando você tira de você, não é mais sobre você, é sobre o outro. Quando você dá um Isso. propósito para aquela dor, e aí você transmuta aquilo, né? Uhum. E, Karina, como é que você compensa o seu tempo pessoal, o tempo da família? Porque esse trabalho é absorvente, né? É. Ele consome muito da pessoa, né? Sim. E você tem marido, mais 2 filhos, a tua família. Uhum. Eu ainda não consegui, não aprendi ainda a dividir. Né? Eu passo mais tempo. O Cláudio te dá broncas. Não, ele compreende, Ele graças é a Deus. Mas bonzinho, o que eu Cláudio é bonzinho. faço? Eu os levo muito pra lá. Seus meninos vão? Os meus meninos vão nas Olha férias. que lição de né? vida para eles. Nas né? férias eles vão pra lá. Eu tenho uma rede de apoio muito boa. Minha sogra, graças a Deus, dá conta deles pra mim. O Cláudio faz home office, então também ajuda muito, né? Eles me entendem muito bem. Mas sempre que eu posso, Você arrasta. o Pedro e o Henrico estão lá dentro. Meu sobrinho também levo, que é o filho da Karen. E dá uma alegria também, Dá uma né? alegria, Porque elas você põe a adoram. criançada ali, deve dar um... Dá. E tem os filhos das fresh. cuidadoras. Isso. Tem uma Nas história que férias eu a vi, gente... tinha um menininho lá, e o Marco tinha acabado de chegar, ele estava de baixo astral e tal, eu botei o menininho no colo, falei, você gosta de história? Sabe que eu Não. gosto de contar história. O né? da bola. Da O da bola. bola. Aí comecei a contar a história para ele, ficamos amigos e tal, e ele tinha uma bolinha pequenininha assim, a gente começou a chutar bola ali no jardinzinho e tal, e aí eu vi que ele adorava o Homem-Aranha. Falei, putz, você não quer ter uma bolinha de Homem-Aranha? Falei, mas eu só quero, né? Aí entrei ali no Mercado Livre, baratinho, bolinha de... Comprei uma bolinha de Homem-Aranha para ele e pedi para entregar lá na casa. E a mãe não nossa. estava mais trabalhando, eu não Isso. sabia, né? Mas a gente... Entregou. A Rose As levou. crianças vão lá, de As repente crianças tem vão. criança lá Nas férias a gente brincando. sempre combina, né? A gente vai fazer uma sexta-feira. A gente sai um pouquinho do cardápio de vez em quando, Também, né? faz uma batatinha frita. A gente faz um hambúrguer, Dia de um ferro na pastel. E aí, quando a gente faz essas ações diferenciadas, eu convido, falo, olha, traz seu filho, falo para os E não é funcionários, leva os meus. uma arejada para os idosos? maravilhoso. Não é, porque É você encontra maravilhoso. gerações, eu acho que dá um respiro, não Dá, sei. e eles gostam, eles cuidam dos meus meninos, tá? Eu largo o Pedro e o Henrico lá e elas cuidam pra mim. Eu tenho certeza. Elas cuidam, de verdade. Eu não me preocupo, eu largo eles lá, eu só tenho medo deles derrubarem elas, né? Porque eles não param, né? Mas elas cuidam deles pra mim. E eu levo muito o Cláudio, porque eu coloco o Cláudio pra fazer tudo lá também, né? Ele cuida da Ele já manutenção. está acostumado lá no Amigos Isso, do Bem, no né? Amigo do- Aí eu também aproveito, né? Então eu levo muito a minha família pra dentro da casa de repouso, a família dos meus funcionários. E eles gostam, né? Eles gostam muito de ter também os filhos ali perto. Faz bem. Faz bem pra mim, pro idoso, pro meu funcionário e pra criança que tá lá. Ela vê uma realidade diferente. Parabéns. Karina, você que tem uma história história linda de vida, linda. de uma forma geral, daquilo tudo que você passou e do que você transformou, né, também. E você muda a vida de muitas pessoas, né? Você sabe disso. E Eu com tento. esse trabalho que você tem, você muda a vida de muitas pessoas. Então, parabéns. Acho que você é um Muito exemplo obrigada. lindo. Tem uma linda família, né? Tenho. Sou abençoada. É, você é abençoada. Muito abençoada. Karina, Amém. foi um prazer te receber O aqui. Eu prazer acho foi que meu. nosso público aí deve ter adorado essa história linda, inspiradora. Faz um merchanzinho aí da casa, porque tem gente aí na região, Sim, Tremembé, sim. Tucuruvi, né?
convidar o pessoal do Tremembé para conhecer a Casa de Repouso Exatamente. Perseverança, ver os meus vozinhos, ver como eles são Chega cuidados. lá e analisa os velhinhos, né? Analisa, olha como é que eles estão. Dá o endereço. Fica no Tremembé, ali bem pertinho do Horto Florestal. É Rua Icamaquã, 343. Tem uma pracinha fácil do lado para estacionar Fácil do lado o carro. para estacionar. A gente também tem um estacionamento, é que o pessoal às vezes não quer colocar. Acha mais gostoso deixar ali fora por causa da pracinha mesmo. Mas tem estacionamento. A gente tem as redes sociais também, o Instagram e o Facebook. Pode falar. O Instagram é Repouso Perseverança. E o Facebook é Casa de Repouso Perseverança. Dá uma olhadinha, a gente posta um pouquinho do dia a dia. É pouquinho, né? Eu acho que o ideal é ir lá, conhecer, ver, conversar com os meus pacientes, conversar com os funcionários. Vão lá conhecer E a se Karina. alguém quiser fazer algum tipo de trabalho voluntário, vocês A têm? gente aceita. Então, A olha gente lá, gosta gente. muito, tá? Quem aberto. quer Então, ajudar, estamos dando aqui a oportunidade. Isso mesmo. Não é? Porque às vezes as pessoas querem ajudar e não sabem por onde, Sim, né? Então, sim. a gente sempre que tem essa Estamos lá, possibilidade, a de gente abre portas as portas. abertas. Karina, muito Obrigada, obrigado. viu? viu? Eu que agradeço. Eu amei Foi ter super. você, amei te conhecer. Gratidão. Obrigada, Muito bom viu? te conhecer. Bom, é isso. Eu tenho certeza que vocês adoraram essa história inspiradora e acompanhem aí muitos episódios pela frente. Gente, não perca, tem muita coisa legal vindo. E um beijão para todos. Tchau, tchau.